Aí também temos a segunda lei de Mendel, né? Que ele dizia o quê? Ele dizia a chamada lei da distribuição independente. Ele dizia que os genes trabalham de forma independente, lei da distribuição independente. Mas não funciona assim, porque muitas vezes quando o gene A, por exemplo, e o gene B estão muito perto, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que eles vão se ligar e aí a gente vai ter uma dependência do outro, entendeu? E por isso que essa teoria dele não é muito certa. A gente tem a mitose, que é quando a molécula se divide em duas moléculas idênticas, e a gente tem a meiose, que é quando a gente temos quatro moléculas e cada uma com a metade dos cromossomos da célula mãe. A célula mãe tem 46, então esses quatro, cada um vai ter 23, entendeu? A água é um solvente universal, só lembrando para vocês. E o soluto, no caso, a gente pode dar um exemplo de sal e de outra substância que vai se dissolver nesse solvente. Olha, eu errei essa questão. Eu errei essa questão. O que foi que eu errei essa questão? Falando sobre difusão. Não sabia o que era difusão. Difusão corresponde ao movimento em que um movimento que é bem parecido com a hormose, que eu já falei para vocês. Que a hormose é quando uma substância transporta, né? Quando uma substância transporta outra substância menos concentrada. É quando tu tem a transportação, por exemplo, da água, a água é transportada de uma substância menos concentrada, que no caso é a hipotômica, para uma mais concentrada, que é a hipertômica. Isso é o processo chamado de hormose. No processo lá, dava o exemplo de que? De um feijão que estava salgado e botou a batata para tirar o sal. Então, a batata, ela que estava tirando o sal, estava sugando o sal. Então, não estava sugando água, não estava... Então, ali era um processo de difusão. Por quê? Porque estava tirando do meio mais concentrado, entendeu? Que o sal estava, para aquele meio menos concentrado da batata. E aí, por isso que era chamado de difusão. Então, pessoal, como eu estava falando, diferente da hormose, que é quando tu tem um transporte de uma substância menos concentrada de uma hipotômica para uma mais concentrada, hipertômica para a difusão, que é de uma mais concentrada hipertômica para uma menos concentrada, hipotômica, entendeu? Polissacarídeos são carboidratos e era só ter interpretado a questão. Que, na maneira geral, os carboidratos, né? A gente tem o que na função deles, os polissacarídeos? A gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio, entendeu? Pessoal, errei por besteira. A ureia, que nada mais é do que um tipo de resíduo nitrogenado, em excesso representa toxicidade no nosso rins, entendeu? A ureia é isso. É um resíduo nitrogenado e que em excesso ele apresenta toxicidade. Pessoal, o que foi mais? Controle biológico. O controle biológico, ele é usado em plantações orgânicas. Como assim, Otávio? Ele é usado em plantações orgânicas. Por quê? Porque, cara, eu ainda pensei em marcar essa alternativa, mas achei assim, dá muito na cara. É, controle biológico. Por exemplo, quando tu usa o controle biológico, é em plantações orgânicas que tu não usa produtos agressivos ou produtos é, poluentes, entendeu? Agrotóxicos, tu não usa. Então, para tu tirar as pragas, tu vai botar o quê? Tu vai usar as inimigas dessa praga, entendeu? Ou seja, por exemplo, se tiver a plantação de alguma coisa e tiver muita lente, tu vai usar galinha para poder comer aquela lente, entendeu? Então, isso é uma maneira orgânica. Tu vai usar as inimigas naturais dessas pragas, entendeu? Agrícolas, para poder acabar. E, moço, aí a gente também tem o termo tropismo, né, que se refere a um movimento orientado de algum estímulo. Como assim? No caso, a gente tem o tropismo. Essa palavra tropismo, ela se refere a um movimento orientado por algum estímulo. Aí dentro desse tropismo, né, a gente precisa entender isso. A gente tem o geotropismo. O que é o geotropismo? É um movimento que tem a ver com a gravidade. Então, por exemplo, as raízes das plantas, elas crescem para onde? Para o chão, por causa do quê? Da força da gravidade. Então, a gente tem o que chamado? A gente tem chamado de geotropismo. E como eu falei, tropismo se refere a um movimento orientado por algum estímulo, entendeu? Aí a gente tem o geotropismo.
Fototropismo. Aí a gente já pode imaginar que tem a ver com a luz, quando a plantinha ela cresce em direção à luz. E a gente também tem o hidropotismo, né? Quando a planta ela cresce suas raízes em busca dos lençóis freáticos, por exemplo, que estão debaixo da água. É um exemplo de hidropotismo. Então sempre se lembre, hidropotismo não, tropotismo tem a ver com o quê? Com o movimento orientado por algum estímulo. Movimento orientado por algum estímulo. Movimento orientado por algum estímulo. Não esqueçam, porque eu já estou esquecendo. Aí a gente também tem a lacuna, que foi uma questão que eu errei, porque o que esse autor estava contradizendo a teoria de quem, né? No caso, esse autor era Hughes e ele estava dizendo que a teoria dele era mais certa do que a de Newton, né? A de Newton, aliás. Ele dizia que ele dizia que a luz ela tem um caráter ondulatório, ou seja, a luz, os seus raios se atravessam, entendeu? Sem se atrapalharem. E isso por quê? Porque ela tem caráter ondulatório, de onda. Ou seja, ela transporta o quê? Só energia, entendeu? E esse cara, Hughes, ele dizia isso. E ele dava o exemplo de quando tu pegar duas lanternas e bota ela assim, entendeu? Naquele meio, bem no meizinho, tu vai ter interferência, mas depois a luz ela passa normal, né? Já Newton, ele dizia que a luz é como um feixe de partículas, né? Como se fossem assim umas bolinhas. Então, mas se elas fossem assim, quando a gente botasse duas lanternas, as luzes assim, a luz tinha que fazer o quê? Tinha que fazer igual o desenho que eu fiz aqui, ó. Entendeu? Aí Hughes dizia que era assim. Que nesse pontinho no meio ia ser o ponto de interferência. Mas, aliás, nenhum dos dois estavam errados. Só que eles não estavam certos absoluto, né? Absolutamente. Por quê? Aí quem? A Einstein descobriu que nenhum dos dois estavam errados. Entendeu? Que nem Hughes estava errado, nem Newton. Ele descobriu que a luz, que a luz, no caso, né? Ela é o quê? Ele dizia que a luz era bipolar. Basicamente isso. Porque ora ela se apresenta como partícula, como matéria, e ora ela se apresenta como onda, entendeu? Isso se chama, né, esse evento, se chama dualidade da onda-partícula. Então lembre-se, esse nome se chama dualidade da onda-partícula. Dualidade da onda-partícula. E a gente também tem. Acho que acabou, basicamente. Fomos para física, né? Errei algumas bestas. No caso, o campo magnético, a gente tem o quê? No campo magnético, a gente tem a regra da mão direita, que é bem conhecida. A regra da mão direita tem duas formas. Tu pode botar o teu dedo, o dedão no sentido da corrente e saber. Se a mão estiver assim, então o campo está entrando e saindo. Se a corrente estiver assim, o campo vai estar entrando, entendeu? E ou então tu pode só pôr a mão em cima e para onde o dedo estiver indo, tá apontando a corrente. É duas técnicas. Gente, é muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Teve uma questãozinha de resistor que estava muito difícil. Essa prova de física, aliás, estava muito difícil. Eu errei uma questãozinha de física que era conceito, muito fácil. Que ele falava sobre a pupila, né? Eu lembrei daquela música. Faz minha pupila dilatar. Pois é, a pupila. Ele fala que tem alguns povos que debaixo da água, né? Ele não sei o que, eu não lembro muito bem da questão mais. Só que o que era que ele queria falar? Que dentro da água, a pupila, ela há uma redução fisicamente aplicada do que? Da direção dos raios. Lógico que ele está debaixo da água, dos feixes luminosos. Então, na questão, ele dizia que os feixes viriam só assim. Enquanto quando a gente não está debaixo da água, os feixes vêm de todo lado, entendeu? Os feixes de raios luminosos. E foi isso, pessoal. Enem 2019. Natureza. E até um próximo encontro. Agora eu vou terminar de corrigir algumas questões.